Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores. O professor Fred vai nos contar um pouco mais sobre o LACUA, que é esse laboratório de estudo da água. Água e meio ambiente, né? Porque as duas coisas estão muito ligadas. Então, esse laboratório, na verdade, ele não é propriamente, não é apenas um laboratório. Então, a ideia é que ele seja instalado no campus da UFPE e que ele hoje está programado para ter algo como 6 andares, cada andar com uns 600 metros quadrados, né? Fora a área de estacionamento e outras coisas mais. E ele carrega um conceito que nós colocamos na criação da ideia, que é Labs and Desks. E estamos usando em inglês porque a ideia é, o mundo todo tem que ser com inglês mesmo. Labs and Desks significa o seguinte, é para que haja a operação ou operações da Compesa ocorrendo dentro do LACUA, ou seja, engenheiros técnicos da Compesa irão estar trabalhando ali. Haverá uma operação da Compesa ali dentro. Principalmente a parte de hidrometria, né? Medidas e etc. E alunos da UFPE seriam estagiários da Compesa, recebendo, evidentemente, bolsas e tudo. Com isso, a gente espera duas coisas. Que a Compesa tire daí bons profissionais. Nós temos muito bons alunos e que saiam bons profissionais para a Compesa, dando continuidade ao trabalho, ao aumento de capacidade técnica da Compesa. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que o aluno trabalhe no campus. Ele fique ali e tem essa interação, né, com a empresa dentro do campus. Então, aí os desks que estão colocados nessa coisa aí que nós chamamos de Labs and Desks. E Labs porque nós teremos também laboratórios, né, coordenados por professores da UFPE, com alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, professores visitantes e tal, desenvolvendo trabalhos de tecnologia para esse foco de água e meio ambiente. Não temos a ideia de ser um laboratório dedicado, digamos, aos problemas diários da Compesa, mas algo que lance a Compesa tecnologicamente no futuro. Então, começamos pelo edifício, que ele seja, por exemplo, um elemento de proteção do Cavoco, que é um riacho que nasce na próxima área onde a gente, em princípio, está programado para se colocar o edifício. E que ali, juntamente com a Compesa, que é a empresa de água e etc., a gente possa dar uma assistência e dar toda uma cobertura adequada para a manutenção, preservação daquela fonte do Cavoco, né? Hoje o Cavoco sofre problema de contaminação, porque ele sai da UFPE, dá uma volta no bairro, a várzea, etc., e ele recebe esgoto, recebe dejetos, etc. Mas como o Recife está com um programa, uma PPP, para 90% da cidade ser saneada, então a gente espera que essa parte possa ser, como é que se diz, eliminada para que não haja contaminação das águas do Cavoco. E que o edifício em si, ele tenha, por exemplo, utilização de água da chuva, ele tem o uso de energia solar, ele tem o uso de vento, de energia eólica, ele tem a questão de economia de energia, economia de água, enfim, que ele seja um showcase, né? Que as pessoas vejam ali uma série, quer dizer, uma apresentação das grandes preocupações com água e meio ambiente dentro do próprio campus, né? Essa é a ideia, primeiro, do que nós queremos fazer com o LACUA, tá certo? Isso, claro, a gente vem desenvolvendo juntamente com o pessoal da Compesa em reuniões contínuas, tá certo? Muito proveitosas, num ambiente realmente muito gostoso de trabalhar e discutir os assuntos, porque a nossa concordância tem sido uma coisa muito interessante, o que mostra que, de fato,
há uma preocupação comum e numa mesma direção com relação a esses problemas. Os primeiros aspectos, assim, digamos, as primeiras áreas que a gente gostaria de estar com elas dentro do LACOA seria questões que envolvam, por exemplo, energia. Os grandes problemas hoje de água é você ter energia, né? Precisa ter energia para bombear, energia para você fazer, às vezes, a purificação de água, para você tirar água do mar. Por exemplo, nós temos a ilha de Fernando Noronha, para você purificar a água do mar, para você ter, para a população é um trabalho razoável de consumo de energia. A gente ter estudos referentes ao meio ambiente, porque são técnicas, né, de análise do meio ambiente, etc., das características que existem em cada local. Nós tenhamos a parte de hidrometria, que é uma coisa muito importante, não só medição, mas a logística que acompanha a parte de hidrometria, que envolve telecomunicação e etc. A parte de análise das propriedades físico-químicas da água, inclusive a possibilidade de, em vez de usar processamentos químicos para algumas coisas, se usar processamentos físicos para poder reduzir a carga de química, de produtos químicos, né, que a gente normalmente tem que usar, baratear o custo desse daí, porque é um componente expressivo nos custos da produção de água, que a gente faça a parte de imagem, geração de imagem, de imaginamento usando técnicas, né, como raio-x, como ultrassom, como micro-ondas, né? Então, isso é uma das coisas que está contemplado ser desenvolvido aí. A parte de análise vibracional, que é uma coisa que envolve o uso de sensores e para as vibrações que acontecem nas máquinas, porque você vê um motor desse vibrando, o motor às vezes tem 2, 3 cavalos, mas tem motor de 500 cavalos rodando ali, tá certo? Tem motores grandes rodando, bombeando água, fazendo recalque de água, recalque de esgoto. E a preservação, manutenção desses indivíduos aí, desses motores, é muito importante. Então, você precisa ter, às vezes, em loco, né, sistemas detectando que você possa, à distância ou no local, você possa fazer um controle, saber qual a informação. Porque quem trabalha com essa área diz assim que o motor tem um canto, ele canta. Então, tem sujeito mais antigos, experientes, né? A gente pega uma chave de fenda, põe no ouvido e encosta no motor para sentir o cantar do motor. Ele sabe se está tendo problema aqui, ali, acolá, se é vibração, se é descentralização do motor, se é um problema de rolamento, e essas coisas aparecem, né? Hoje nós temos coisas muito sensíveis, nós temos técnicas de fast Fourier transform, sensores, aceleradores, então isso tem que ser direcionado para isso. Por quê? Porque uma outra parte é a parte de manutenção preditiva. Quer dizer, a gente não tem apenas manutenção preventiva, mas que a gente tem uma manutenção preditiva. A manutenção preditiva envolve técnicas de estatística para você fazer uma projeção para o futuro, quando é que vai acontecer um problema X ou assado, quando para esse motor, depois deixa o outro. E essas coisas, então, passam por esse conjunto inicial de assuntos que a gente quer atingir nesse laboratório. O laboratório também pretende ter, nesse edifício, salas de aulas para que a gente traga alunos da nossa rede, né, de colégios públicos e privados, gente dos cursinhos, que a gente traga profissionais das empresas para assistirem cursos, para aumentarem sua formação, para criarem maior sensibilidade com relação a esses problemas, e bem como nós possamos ter uma biblioteca dedicada a esse assunto, para que as pessoas possam se dirigir para ele e aprender com ele, e nós possamos promover workshops. Então, esse é o objetivo do LACOA, tá certo? Digamos, o escopo que a gente está planejando para colocar nisso. E eu ressalto aqui, mais uma vez, né, uma coisa que nos deixou surpresos, a mim pelo menos, que houvesse tanta participação da Compesa, tá certo? Nas pessoas dos seus diretores, desde o diretor-presidente e os demais, como também vamos assim dizer,
o espírito desafiador, né? E do nosso reitor, porque não é uma coisa trivial, né? Ter um centro, um laboratório com essa conotação de empresa trabalhando dentro do campus, etc., etc., como nós temos nos Estados Unidos, isso é uma coisa que o nosso reitor teve esse espírito de desafiador, de encarar. E temos também, né, outros responsáveis pela universidade, como o professor Antonino, o professor Schuller, agora o professor Afonso, que é o vice-diretor, todos imbuídos nisso, o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, o professor Francisco, também, né, muito motivado, né, nessas coisas acontecerem, por uma razão muito simples e clara. A nossa preocupação é um copo d'água, mas é um copo d'água para bilhões de pessoas. E um Estado que tem os problemas que nós temos com água, ele não pode se furtar a ter profunda preocupação com o problema da água. E eu diria, depois desse problema de vocês aqui em São Paulo, o Estado de São Paulo vai ser um carro-chefe com água, porque ele sentiu o que significa não ter água. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Nós voltaremos mais com nossos pesquisadores. Eu sou Gabriela Olaio.